Dia Santo! Santo dia! Que bom estarmos mais uma vez nos encontrando para juntos podermos sermos formados por Deus, partilharmos a palavra de Deus. E hoje estamos estudando as bem-aventuranças. No programa anterior vocês puderam perceber que estamos no capítulo 5 de São Mateus e estudamos o versículo 7. E hoje vamos estudar com Natália o capítulo 8, o versículo 8, que fala sobre a pureza de coração. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Será mesmo que se a gente tiver um coração puro, a gente vai conseguir ver a Deus? Será mesmo que a gente alcançando essa pureza, vamos conseguir enxergar a plenitude da divindade que é Deus? Você tem um coração pobre? Você já conseguiu ver a Deus? Ah, Flávio, vejo Deus todos os dias na Santa Missa, na Eucaristia, vejo nos sacramentos. Mas será que você está tendo um coração puro? Será que você está conseguindo enxergar essa pureza dentro do seu coração? Ou você está só se passando, como diz o outro? Hoje vamos entender um pouco mais sobre essa pureza de coração e estamos no 16º dia. É muito importante que você compreenda que estamos estudando esse livro da nossa comunidade, Consagra-te às Bem-aventuranças, juntamente com o Tratado da Verdadeira Devoção. Esse tratado está incluído na íntegra, aqui neste livro, na segunda parte, assim como toda a recomendação de como você fazer os exercícios espirituais para seguir e se consagrar a Jesus por Maria Santíssima. Então, você terá um material excelente em sua casa, no seu grupo, na sua paróquia, na sua comunidade, onde você vai poder beber da graça de Deus através de um método monfortino. O tratado, o livro escrito por São Luís de Montfort, você vai ter na sua casa e um livro que você vai poder ler todos os dias. Porque mesmo que você acabe ele, leia, releia, releia, você nunca vai parar de aprender sobre essa espiritualidade mariana. E dando continuidade, estamos na bem-aventurança da pureza de coração, no 16º dia. Vamos começar esse dia falando sobre a pureza de coração. E, para começarmos, eu queria fazer uma pergunta a você que está em casa e a Natália. Como será que conseguimos viver a pureza? Será que essa pureza a gente adquire de forma fácil? Será que a gente não adquire? Será que é para todo mundo? Será que seu vizinho tem essa pureza? Então, vamos entender um pouco mais. Natália, como viver a pureza? Difícil, não é viver a pureza? Principalmente no mundo em que vivemos hoje. Verdade. Em que está tudo muito sexualizado, não é? Todas as partes, todos os programas, todas as roupas estão sexualizadas, né? É muito difícil, principalmente para as meninas, chegar a uma loja e encontrar uma roupa que você possa vestir e dizer assim, não, eu estou como a Virgem Maria estaria se estivesse nesse mundo, né? Então, a primeira coisa que a gente se pergunta é como ser um consagrado, um separado do mundo, neste mundo, não é? Em que está tudo muito sexualizado. E aí, justamente uma prática em que todo consagrado deve viver, principalmente os espirituais nos leva a isso, né? Ao desapego das coisas do mundo, né? Então, se tudo está muito sexualizado, então eu vou buscar aquela roupa que não está mais na moda, mas que me leva a estar como Nossa Senhora estaria. A fundadora diz muito que é necessário justamente se olhar no espelho e observar se naquele momento você está com uma roupa decente, uma roupa em que a Virgem Maria talvez usaria. Isso é uma prática muito boa e que eu indico a todas as meninas, não é? Como viver também a pureza nos locais de trabalho,
na faculdade principalmente, que é um local que hoje muitos professores ficam indicando, indagando pornografias, assuntos indecentes dentro da sala de aula. E não sejamos como os devotos presunçosos em achar que temos a pureza e que por isso veremos a Deus, né? É preciso compreender que a gente só verá a Deus quando realmente a pureza estiver em todas as partes da nossa vida, não é? Então, é mais ou menos isso. É preciso viver a pureza e buscar viver essa pureza. Por quê? Porque Deus nos dará a graça de vê-lo. Com certeza. E eu queria apresentar Natália, muito devota desses pastorinhos, eu também, São Francisco e Santa Jacinta Marto. Celebramos recentemente a sua memória, no dia 20 de fevereiro, e eles viram a Deus por meio de Nossa Senhora, né? Eles sim tiveram a pureza de coração, eles conseguiram viver essa pureza. E a figura que eles carregam, não sei se vai dar para vocês verem, mas eles carregam candeias, né? Sinais que são, vamos dizer, para iluminar a vontade de Deus na vida das pessoas. Porque hoje em dia estamos quase sem luz. Estamos vivendo na obscuridade, na escuridão do pecado, onde a luz de Cristo não consegue irradiar o nosso coração e por isso não conseguimos alcançar a pureza. Como Natália falou, estamos em um mundo muito sexualizado, em um mundo cheio de malícias, onde você basta falar uma frase que as pessoas já levam para outro sentido. Mas será que a gente consegue saber o que é a pureza sem entender o que não é a pureza? Então, eu queria convidar você a pensar aí em uma situação que não lhe leva a ser puro. Uma situação em que você sabe que a pureza não se encontra ali. Que a pureza, ela pode estar em qualquer outro canto, menos na situação que você está praticando. Natália, como é que essa pureza de coração ela não acontece? O que não é essa pureza? Bom, é muito fácil pensar em várias coisas que não nos levam a ser puro. Muitos hoje vivem uma vida de cultuar o corpo, né? De viver o exibicionismo, a depravação. Digamos assim, eu vou para academia, vou cultivar o corpo. Sim, a atividade física é muito necessário, mas é preciso sempre pensar de que forma eu estou realizando aquela atividade física, de que forma eu estou saindo de casa, com que roupa eu estou me mostrando. Ora, se eu sou um cristão e sou chamada a ser santo, então eu não posso sair de casa com qualquer roupa. Então eu não posso fazer qualquer coisa de qualquer maneira, né? É preciso sempre pensar que o nosso fundamento é ver a Deus. Então, se eu quero ver a Deus, eu preciso ser puro de coração, né? Eu preciso ter essa pureza de coração. Ser puro também não é adulterar. Hoje nós vivemos em uma sociedade que é muito fácil isso. É muito fácil viver em uma sociedade que simplesmente as famílias vivem com a união estável, que, vamos combinar, não é tão estável assim, né? Pessoas que vivem dentro do seu lar, que dizem estar em um matrimônio, mas não está sobre as bênçãos de Deus. Isso, meu irmão, também é adulterar, né? De que forma eu posso dizer que amo o meu parceiro, que amo o meu esposo, mas que não amo a Deus? Porque fazendo isso eu estou negando a Deus, eu estou pecando contra Deus, né? Então, isso não é ser puro, não é ter a pureza de coração, né? Também não é ser puro de coração, muitas vezes, olhar dos pés à cabeça para uma pessoa, né? Se eu estou adorando ou se eu estou venerando aquela pessoa, meu filho, me desculpe, mas seus olhos estão sendo para ti queda de pecado. E, gente, é muito importante a gente se conhecer, nos conhecermos, sabendo aquilo que nos leva a pecar. Porque
na maioria das vezes, a gente sempre justifica os nossos pecados. Ah, eu não tenho culpa. Ela se vestiu desse jeito. Ah, eu não tenho culpa. Passou na minha frente. Mas será mesmo que a nossa concupiscência, ela justifica os nossos pecados? Será que a ocasião faz o ladrão? Muitas vezes, a pureza vem de Deus e a impureza vem do coração do homem. E essa impureza faz com que toda a nossa vida ela seja repleta de pecado. Faz com que a gente, vamos dizer, coloque um óculos e aquele óculos esteja todo embaçado, cheio de pecado, onde a gente não vai conseguir ver limpidamente. A gente não vai conseguir ver a Deus com os nossos pecados. E isso nos maltrata. Isso maltrata o coração de Deus, maltrata o coração de Nossa Senhora. Porque faz com que cada espinho daquele seja colocado novamente no coração de Jesus, nas suas chagas. E isso faz com que o seu coração sofra. E mesmo que a gente, muitas vezes, fique cheio de perna e fique rindo e cheio de prazer, mas é passageiro. A maior dor do homem é saber que não está pecando. E essa dor, ela faz com que o nosso coração sofra, mesmo sem a gente saber, porque a gente está afetando o coração de Nosso Senhor. E, gente, é muito importante saber que essa expressão do corpo, ela é muito importante na vida, porque o nosso corpo é nosso cartão de visitas para as pessoas que vêm nos conhecer. E deve ser, como dizia São Francisco, o único evangelho, se for preciso, na vida de uma pessoa. Então, que o seu corpo... É um modo, não é, de evangelizar, de transmitir, de exteriorizar aquele que está dentro. Exatamente. Né? Porque não tem como eu dar algo se eu não tiver. Sim. Então, o nosso corpo sendo o templo do Espírito Santo, é preciso que a gente conserve em nós a graça do puro amor. A graça que o coração de Nossa Senhora derrama no seu consagrado, para que ela possa fazer raiz e aí habitar. E aí fazer morada e sempre permanecer conosco. Então, essa questão do corpo, do exibicionismo, da depravação, é muito importante. E para isso é preciso nos conhecer. Estamos nesse primeiro período de preparação para a consagração, que é o conhecimento de si. Então, você precisa reconhecer na sua vida, na sua história de salvação, aqueles passos em que você deu, que você pecou, e que você não deve mais seguir esses passos. Que você deve dar um break, deve parar. E para isso você precisa saber quando, como e por que você está fazendo isso. E eu vou fazer outra pergunta para você e para a Natália. Você tem um coração puro? Será que esse coração aí, dentro de você, esse órgão que muitas vezes você acha que só faz levar sangue, mas que pertence à sua alma, será que ele está sendo um sinal de pureza no seu meio, no seu trabalho, na sua escola, na sua comunidade? Será que as pessoas olham para você e pensam, nossa, ele parece a pureza de Nossa Senhora, né? Ele me faz lembrar a pureza de Nossa Senhora. Natália, você tem um coração puro? Vamos entender, né, o que é eu ter um coração puro. Primeiro, o significado da pureza, ela quer dizer que é uma pessoa sem mancha, né? É algo sem mancha, sem mistura, né? Pureza significa então, lembra então, na verdade, inocência, indica castidade, que afasta toda e qualquer luxúria. A grande questão da pureza está na intenção. Quero viver o prazer desmedido? Se é isso que você quer, então você não está sendo puro, não está sendo casto, está sendo luxuoso, né? Um grande exemplo que se pode compreender isso é a questão do alimento. Veja, se eu com prazer me alimento, lógico, eu me alimento justamente para saciar o meu corpo, não é assim?
Mas se eu me alimento para ter o prazer, porque eu como aquele chocolate, eu nem tô com fome, mas eu como aquele chocolate porque é tão gostoso. Então, se você faz isso, meu irmão, você também é capaz de viver uma vida sexual desregrada, porque simplesmente lhe dá prazer aquilo dali. Até que ponto o nosso corpo pode ser dominado por nossa alma? Em todos os pontos, né? Então, é preciso pensar que a vida sexual de um casal, ele deve ser vivido sobre as bênçãos de Deus. Para que serve a vida sexual? A igreja diz que serve para 3 coisas: para a reprodução, para gerar o sentimento de família e para gerar uma intimidade entre o casal, né? Então, se eu sei que me leva a ter esses 3 pontos, se eu vou viver uma vida sexual desregrada, isso me leva a ver a Deus? Não. E se esse dizer não te leva a ver a Deus, isso te dói, meu irmão? Então, converta-te, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. É importante essa conversão, porque a pureza de coração a gente não consegue de um dia para o outro, né? Sim. A pureza de coração é uma constância, né? Que você precisa manter, você precisa ser fiel, você precisa fazer com que aquela virtude da pureza de Nossa Senhora seja todos os dias. Porque se você não tiver disciplina, não tiver uma regra, você muitas vezes vai ter um dia, outro não, uma semana sim, outra semana não, e a pureza ela não vai ser constante, né? Então é importante essa conversão diária mesmo. E isso é um pedido de Deus. Esse pedido ao chamado a ser puro é um pedido de Deus. Flávio vai ler para nós em Levítico 19, 18, versículo 18, e Gálatas 5, do 13 ao 14, ele vai ler aqui para a gente entender esse pedido de Deus. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pois é. Veja aí como Deus nos chama a viver a castidade, né? Como Deus nos chama a viver a pureza. Então, veja primeiro como um chamado de Deus. E esse chamado de Deus, entenda, esse chamado de Deus é para que Ele quer te ver. Se Deus, Ele agora quer te ver, então deseje também querer ver a Deus. E para ver a Deus, Mateus diz, é preciso ser puro. E essa pureza, a gente entendeu primeiro como era a pureza, como não era a pureza, se a gente tinha um coração puro. E agora vamos entender como ter esse coração. Porque a primeira pergunta você pode até não ter respondido, se tem ou não. Mas se você não sabe, que você comece a ter essa pureza de coração. E Natália, o que fazer para ter esse coração puro? Vamos lá. Ter um coração puro é não estar dividido. Perceba o que não estar dividido, o que é que eu quero dizer com isso. Se eu quero ver a Deus, então eu preciso estar no céu para ver a Deus, certo? Então eu preciso renunciar às coisas do mundo. É aquela coisa que eu tinha dito, é necessário o desapego do mundo. É necessário retirar-se, despojar das coisas velhas e colocar hábitos novos. E vestir roupas novas que me levem a realmente exteriorizar o céu para os outros, né? É preciso pensar, pode um homem ter pureza nas mãos e não ter no olhar? Contraditório, não é? Então, pode ter uma pessoa desejar ver a Deus, mas não buscar essa pureza de coração? Contraditório, meu irmão. É preciso reconhecer o pecador dentro de si e buscar não mais pecar. Sim, é preciso buscar não mais pecar. Por hoje sim, dá para viver uma virtude da Virgem Maria. Por hoje sim, dá para viver a pureza divina da Virgem Maria, né? Vamos ver ali no livro, tem uma passagem na página 70, Mateus 5, 29.
Se você tem o livro das bem-aventuranças, abra o livro na página 70. No comecinho da página, diz assim, ou você pode abrir também a sua Bíblia. Mateus 5, 29. Diz assim, se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo todo seja lançado na geena. Pronto. Aí está. Se eu percebo que eu não estou sendo puro, então é muito melhor que eu retire todas as coisas que me levam ao pecado para conseguir ver a Deus do que perder a Deus por causa desses meus prazeres, né? Perceba, tudo aquilo que, como falava, tudo aquilo que é prazer, quando passa, nos deixa um vazio, na verdade. Então, é preciso compreender que Deus nos chama a retirar. Retire seu olho se esse olho te leva ao pecado. Retire de suas mãos, corte-a se ela te leva ao pecado. Claro que eu não estou falando isso na literalidade. Por favor, meu irmão, não realize nada contra si próprio. Vamos ter discernimento. Mas compreenda o que eu estou falando. Reze, discerne aí na sua casa o que de fato está te levando ao pecado, contra a pureza, né? E tente fazer com que o seu hábito, você possa ir realmente quebrando este teu olho, vá cortando essa tua mão, por esses hábitos que você está realizando, esses hábitos que te levam para o céu. E é necessário compreender que a castidade é, antes de tudo, uma postura e uma disciplina. Veja, se eu não consigo me dominar, se eu não consigo dominar o meu corpo, vai ser muito difícil eu conseguir dominar o meu corpo para rezar, conseguir se ajoelhar por muito tempo. Por quê? Porque isso não me leva ao prazer, né? Então, é preciso compreender que isto me leva a uma disciplina, a uma compostura. Se eu consigo dominar o meu corpo, vai ser muito mais fácil trabalhar por mais horas, estudar por mais horas. E aí você vai percebendo que a castidade não está somente relacionada à minha vida sexual, mas também está relacionada a uma vida espiritual, meu irmão, né? Então, é mais ou menos isso. Quando a gente faz um projeto, um desafio, quando a gente se lança a vamos dizer, a um campeonato onde a vitória é a nossa santidade, a gente vai tendo as batalhas diárias, a gente vai todos os dias lutando por isso. E eu queria convidar você a se vencer. Eu queria convidar você a lutar acima daquilo que você consegue fazer. Sabe por quê? Porque nós temos a capacidade, recebemos de Deus a capacidade de sermos novos. Pela graça de Deus, somos convidados a buscar essa santidade, a buscarmos Deus dentro de nós e assim podermos encontrar e vermos a Deus. Flávio, isso é muito difícil, não consigo, é uma batalha espiritual muito grande, com certeza. Mas, meu irmão, por você próprio, você não vai conseguir. Até se você conseguir, vai ser um pouquinho. Mas a verdadeira vitória você só encontrará em Jesus. Porque Jesus foi quem venceu o pecado para nos salvar. E essa salvação, como a Natália falou no começo, essa salvação vai ser quando a gente encontrar e ver a Deus. Vai ser esse encontro face a face no céu, porque se reconhecêssemos Deus aqui, Ele deixaria de ser Deus. Porque nós não conseguimos abarcar na nossa visão, no nosso olhar, no nosso ouvir, a presença real de Deus. Mas ele se encontra nos sacramentos, que é o sinal visível do Deus invisível. Se encontra nos nossos irmãos, se encontra nas nossas ações, se encontra nesse programa que estamos fazendo para você. Então isso faz com que você possa ter um pedacinho assim de Deus na sua vida. E assim você possa encontrar a pureza de dentro de Deus na sua vida. E aí, como a Natália falou do nosso PHS, procure viver essa virtude de Nossa Senhora. Por hoje sim, vou imitar uma virtude de Nossa Senhora. Vou imitar a pureza divina, para que ela possa me ajudar a ser uma pessoa melhor todos os dias. E Flávio, se eu consigo agora reconhecer que, sim, existem momentos que eu sou impuro. Ora, entenda, eu nem preciso, talvez eu nem caia tanto no pecado da impureza.
Mas, de fato, eu sou puro. Minha mãe me concebeu no pecado, né? Então, de fato, eu sou puro. Impuro, né? Então, se eu sou impuro, e eu reconhecendo esse meu estado de concupiscência, o meu estado de queda, de pecado, então, eu preciso me entregar à Virgem Maria, né? Ela foi aquela que viveu a virgindade perpétua. Gente, imagine alguém dentro da Anunciação, o anjo Gabriel chegar para a Virgem Maria e dizer que ela seria a mãe do Salvador, e ela dizer como se dará isso. Quando alguém pergunta isso, perceba o medo dela de, por meio disso, perder a castidade. A Virgem Maria tinha medo de perder a castidade, né? Então, perceba que a Virgem Maria, ela lutou com todas as suas garras para conservar essa virgindade dela, né? Então, nós precisamos imitar essa virtude dela, da pureza divina, né? Com certeza, essa virtude hoje está se perdendo, mas você pode ser uma pessoa diferente, você pode conseguir jogar de novo para cima aquela vontade de ser de Deus, aquela vontade de buscar a santidade. Seja jovem, seja criança, conservar, na verdade. Lembrei agora, eu falei de criança, conservar desde pequeno. Vocês, pais, são responsáveis pela preservação e conservação dessa pureza que, quando criança, nós recebemos. E eu queria convidar você, Natália, vamos rezar juntos a oração da nossa comunidade, que tem a aprovação eclesiástica das crianças. Nossas crianças da catequese rezam muito essa oração e aprendem desde pequeno. Ela é assim, ó. Mãezinha do céu, guarda minha pureza e minha inocência. Não permitas que o mal arranque do meu coração o amor que tenho por ti e por teu Filho Jesus. Protege a família discípulos da Mãe de Deus, para que possa sempre te fazer mais conhecida e amada. Abençoa meus pais, meus irmãos e meus amigos. Obrigado por tudo que eu tenho. Amém. Meus irmãos, se você gostou desta oração, se você quer saber mais sobre a pureza, pode entrar no nosso site www.discipulosdamandedeus.com.br. Lá você vai ter muito mais informação, muito mais formação para que você possa ser um verdadeiro consagrado, buscar sempre a santidade através de Nossa Senhora. Então, chegamos a mais um final de programa. Estudamos hoje a bem-aventurança da pureza de coração para a gente ver a Deus. Então, aprendemos que esta pureza não existe nenhuma mistura. E para que não exista nenhuma mistura, nós não podemos pecar. E para vermos a Deus, precisamos nos assemelhar a Ele, Ele que é a verdadeira pureza de coração. Então, meus irmãos, tudo de bom, Deus abençoe, fique com Nossa Senhora e cheirinhos.